O meu nome é David Azevedo, tenho 36 anos e sou da paróquia de Divino Salvador de Moreira da Maia. Voltando muito aos inícios, nos meus 3, 4 anos, gostava muito de ir rezar o terço numa capela perto da minha casa. Tinha umas vizinhas que rezavam e eu tinha de ir com elas, chegando mesmo a ficar zangado com a minha mãe se ela, coitada, se atrasasse por causa do trabalho a fazer a sopa para o jantar, não me deixava ir sem comer e eu já ficava zangado se não fosse. Ou seja, era mesmo um gosto. Chegando ao ponto de, rapidamente, porque em criança facilmente decoramos as coisas, rapidamente saber rezar o terço sozinho, saber os vários momentos, as várias etapas, e ir muitas vezes com os meus colegas e querer que eles rezassem também. Se eu não fosse a bem, às vezes tinha que ser a mal, porque naquela altura tinha que ser assim. Depois a isso juntar um pouco a figura do meu antigo pároco, um padre já com uma idade, que estava à época perto de 30 anos na paróquia, 20 e muitos, e via aquela imagem que rezava no altar, não é? Rezava por todos, com todos, e começar a ter uma certa vontade de ser igual àquele senhor, àquele homem que ele estava. A vontade de outras descobertas, de outras coisas, também o núcleo de amigos, que não era propriamente o núcleo de amigos mais católicos, que mais frequentavam, mais participantes, fez com que eu começasse a abafar algo que eu sentia, mas que eu próprio negava, ou seja, e aquilo foi ficando recalcado. E segui uma vida normal até ao fim do 12º ano, como qualquer outro, estudei, brinquei, estava com os colegas, continuando sempre a frequentar a igreja, sempre a participar, mas sem dizer ou sem reconhecer aos outros que gostaria de ser sacerdote. Acabei o 12º ano, fui trabalhar, fui para a EFASEC, concorri, consegui entrar e fiquei sempre no mesmo serviço desde que entrei durante 9 anos. Lá fiquei, trabalhei durante 9 anos na EFASEC. Eu dava comigo muitas vezes à noite, enquanto estava no trabalho, e era um trabalho em que eu até estava mais sozinho, a rezar o terço. Ou então, quando havia uma decisão e eu andava mais zangado por uma atitude que não achasse correta da empresa, perguntar sempre a Cristo o que é que Ele faria, o que é que eu devia de fazer naquele lugar, naquele momento. Foi sempre um caminho que eu acho que Deus me foi sempre falando. Eu podia não perceber, era o normal, não é? Ou podia não querer perceber que era este o caminho, até que ele foi mais forte. Já não o primeiro pároco, o segundo fica doente, tem um AVC, sai da paróquia e naquela fase de transição acaba por vir a um dos almoços do coro, do grupo coral, e pediu que nesse dia fosse eu que o fosse levar a casa. Assim foi quando ele decidiu que queria ir embora. Eu peguei no meu carro e fui levar o Padre Morias a casa. E ele, pelo caminho, sem nunca termos falado, disse-me que gostaria que eu fizesse uma aproximação ao seminário porque achava que eu tinha vocação para padre. Pronto, eu perentoriamente disse-lhe que não seria essa a ideia, que era católico, gostava do que fazia, mas não como figura de sacerdote. Mas o que é certo é que daquele dia para a frente aquilo foi um turbilhão. Eu não tinha noção de como era o seminário, de como funcionava, de que poderia eventualmente aos 26 anos voltar a pensar nisso e ingressar no seminário, porque só entro no seminário aos 28 no Bom Pastor. Para mim já tinha passado o tempo. Se lá atrás recusei, eu próprio, naquele momento achava que já tinha passado o tempo. E tudo isto, depois dos diálogos com o meu padre, fez-me perceber que não, que ia sempre a tempo, poderia sempre pensar nesse caminho. E foi aí, precisamente nesse momento, que eu acho que tive a força, ou que me deram a força, que Deus me deu a força, para responder favoravelmente a esse chamado que já vinha de trás. Entrei no seminário com os medos, 10 anos sem estudar, ter que voltar a estudar, ter que contactar com colegas, na maioria mais novos, uma realidade completamente nova.
Foram momentos em que Cristo foi falando, porque depois volto aos estudos e consigo, fluem bem. Quer dizer, não pode ser só por mim, porque as leituras que eu fiz durante 10 anos era ler o jornal antes de ir trabalhar, ou então ler quando estava a ver um filme, não é? A tradução, não mais do que isso. A relação com os colegas foi sempre muito boa, há altos e baixos, como em tudo, mas eu acho que ele nos vai falando nestes momentos, também nas reações dos outros para connosco, na nossa forma de estarmos. A autoridade de Jesus Cristo vinha das suas ações, em primeiro lugar. Então penso que o meu testemunho, as minhas ações, a minha vida normal, terá que ser a primeira imagem deste sacerdócio que segue Cristo. Depois, o amar a Deus tem obrigatoriamente consequência, que é amar aos irmãos. Amar os irmãos, amar aqueles a quem eu for enviado, aqueles a quem me destinar o serviço. Pois, para os amar, tenho que estar atentos à vida deles, ao cotidiano, a todas as situações e tentar ajudá-los da melhor forma para levar Deus até eles e para os conduzir até Deus. Então, ser padre passa pelo testemunho e passa por estar preocupado com a vida concreta de cada um daqueles que passam no nosso caminho.